Você já viu aquele processo de purificação do ouro lá? Você já viu? Você já pesquisou? Se você não pesquisou, a hora que você tiver um pouco sem nada para fazer, vai lá e pesquisa como que funciona o processo de purificação do ouro. Primeiro o garimpeiro acha aquele ouro no lago, lá no rio. Aquele ouro, ele está como uma joia bonita que nós vemos hoje? Ele não está. Ele está cheio de terra. Ele está numa forma meio que não é muito bonita, mas o garimpeiro pega aquele ouro, vai lá, primeiro tem que passar água nele, né, para tirar aquela terra, e aí tem um profissional que ele cuida. Eu não sei se o mesmo nome é hoje, mas na época bíblica era o ourives, que era o homem que dava forma para o ouro para transformar em uma joia bonita, por exemplo, uma aliança de casamento, vamos dizer assim. E qual é o processo que aquele ouro uniforme que está no lago, para que ele se torne uma pérola mesmo? Pérola não. Uma aliança de casamento, uma joia. Ele precisa passar numa alta temperatura. E aquele ouro vai derretendo, vai derretendo, derretendo. Quando a pessoa olha e fala, meu, não vai aguentar. Não vai aguentar, esse ouro já era. Aí aquele ouro fica maleável. Para que aquele ourives, aquele profissional, faça o que bem entender com aquele ouro. E é assim que Jesus faz conosco nas provas. Às vezes você não sabe por que Deus está permitindo certa aprovação na sua vida. E eu não sei dizer para você se é consequência de um pecado que você cometeu ou se não. E na realidade isso não importa muito. O que importa é que toda aprovação é para você ser aprovado por Deus. Porque só assim Deus, nosso caráter fica maleável. A gente fala, eu não sou nada. Eu não sou nada. E aí eu fico o quê? Um caráter mais moldável para que Jesus faça de mim o que Ele quer que eu seja. Amém? Mas só é possível isso hoje porque Jesus morreu por nós. Só é possível esse processo de transformação porque Jesus morreu. Porque senão o que eu e você estamos fazendo aqui? Esse sacrifício que possibilitou tudo isso. Aqui é feito a expiação, né? A parte final do sacrifício ali, depois de todo esse processo complexo que a gente explicou aqui, é feito a expiação. Qual é o significado da palavra expiação? O significado da palavra de expiação é cobrir. Não é cobrir de desbravador não, tá? Cobrir. Vou explicar. Por exemplo, Adão e Eva pecaram no Éden. Quando eles perceberam que pecaram, eles perceberam o quê? Que eles estavam nus. Deus foi lá, pegou a pele de um animal, matou o animalzinho lá, pegou a pele e fez a roupa. Expiação. Cobrir. O que nos cobre hoje para sermos aceitos por Deus? A justiça de Cristo. Porque a nossa justiça é como? Trapo de imundície. Então, quando a gente pede perdão para Deus, a gente acabou de cometer um pecado. A gente vai na presença de Deus, Senhor, me perdoe porque o camarada foi lá, pisou no meu pé no tempo, eu pisei de volta no pé dele, de propósito. Aí eu vou lá e peço perdão para Deus. Quando Deus ele olha para mim, Ele não me vê o meu caráter sujo e podre, Ele vê o seu próprio Filho. É a justificação. Já pensou que profundo? Eu vou para Deus e eu cometi um pecado, que não importa que tipo de pecado que foi, e Deus, Ele olha para mim ali, Ele vê Cristo, Ele não vê eu, porque o caráter de Cristo me cobre. Isso é maravilhoso. Eu não mereço isso. Você também não merece, mas a gente tem que aceitar. A gente não vai ter uma sensação de merecimento. Não vai, nunca vai ter. Porque a graça ela é baseada numa coisa que a gente não merece. E para aplicarmos um pouco a nossa realidade ao texto que nós lemos essa manhã,
Talvez você se sinta pecador demais para se aproximar de Deus. Você fala assim, poxa, eu cometi um pecado, agora eu vou lá com a minha cara de pau pedir perdão para Deus. E muitas pessoas cometem o erro de não pedir perdão para Deus, porque acham que Deus é uma pessoa que está lá com um chicote na mão. Vem aqui que eu vou te açoitar. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores demais. Então, se uma hora você cometeu um pecado e você fala, poxa, eu errei, eu preciso pedir perdão para Deus, cai aos pés de Jesus no mesmo momento. Porque talvez, se você esperar um pouco mais, seu coração vai estar endurecido e você vai perder o senso de que aquilo é errado. E quando você fala, o inimigo soprar na sua cabeça, você é pecador demais, Deus não vai te perdoar. Sabe que todos nós somos pecadores demais. Desde a pessoa que está pregando no púlpito aqui para você, até o irmão mais humilde da igreja. Todos nós somos pecadores demais. Todos. Mas a graça de Cristo é suficiente, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Sabe aquele vídeo na internet que mostra um copo cheio com água suja? Eu não sei o que é aquilo. E aí depois a pessoa pega uma garrafa de água mineral e vai jogando, e aquela impureza vai tudo para fora do copo. Daqui a pouco só tem água limpa. É isso. A graça de Cristo é suficiente para você. A comunhão com Deus que nós temos hoje, ela só é possível com expiação. Não se acha superior à comunhão com Deus. Você só tem essa comunhão porque a expiação de Cristo na cruz te fez capaz. Então é tudo sobre Ele. Nada é sobre mim. O homem, ele não pode expiar os próprios pecados. Ele não pode compensar o seu erro. Olha, eu vou participar do sopão, mas participe, tá? Eu vou participar do sopão hoje à noite, por quê? Porque nessa semana eu xinguei um colega de trabalho, então agora eu vou fazer o sopão, porque aí, quem sabe Deus vê isso aí e fala, não, agora ele está fazendo o que é certo. Então não, tudo bem, agora está compensado. Não é assim que funciona a graça. Não é, mas participe do sopão. Pelas motivações corretas. Você já viu aquelas pessoas que elas têm muito dinheiro? Eu não estou dizendo que são todos assim, mas elas têm uma coisa dentro delas que elas querem compensar ajudando as pessoas, compensar alguma coisa de ruim que elas fizeram. E não existe um ato meu que compense o outro. O único ato que compensa o erro que eu cometi é Jesus na cruz. É a vida perfeita de Cristo. Não tem como eu fazer essa barganha com Deus. Ó, Senhor, então, eu vou dar um soco no rosto daquela pessoa que me fez mal ali. Eu vou lá dar um soco ali, mas depois, então, aí à noite eu vou no sopão e aí tá tudo certo, tá bom? É o que? É igual o trabalho, né? Que você fica devendo horas e você tem que ficar mais tarde? Não é. A salvação não é assim. Precisamos de um mediador. Esse é Jesus Cristo. Nenhum ser humano, embora algumas acreditam aí fora, que pessoas podem perdoar pecados. Isso não é bíblico. Você vê que o próprio sacerdote tinha que pedir perdão pelos próprios erros. O próprio sacerdote tinha que pedir perdão. Olha só. Que também não que a gente tenha gratidão pela graça de Cristo, mas também temos noção do quanto o pecado é ruim. Então nós vimos aqui. Não podemos tratar o pecado como algo sem importância, porque o pecado ele custou o derramamento de sangue, e o sangue de um Deus. Logo, o pecado ele é muito grave. E por causa da gravidade do pecado, eu vou para onde? Vou ficar me martirizando? Vou ficar me cortando? Vou ficar me flagelando? Vou subir a escada de joelhos? Não. Eu vou à presença de Deus. Amém. Pedir a transformação. Amém? Vá à presença de Deus, se humilha à presença de Deus. Deus não quer que você fique se chicoteando, não. Deus não quer que você suba a escada de joelho, não. Não quer. Às vezes você fala, eu não subo a escada de joelho, mas você fica ali, se martirizando.
Não adianta, não importa o que você faça com você. Você pode tirar sua própria vida dizendo, olha, eu não mereço viver. Isso não vai purificar o seu pecado. Não percamos o senso de gravidade do pecado. O pecado, o sacrifício de Jesus não é um convite a ficarmos confortáveis no nosso erro. Igual, por exemplo, tem gente que acha que pecado é igual a carteira de motorista. Você vai lá, você dirige por um tempo e você tem que renovar, né? Eu não dirijo o carro, mas eu sei que é assim que eu conheço as pessoas que dirigem. Depois ela tem que ir lá renovar a carteira para fazer o quê? Continuar dirigindo. Tem gente que acha que o perdão de Deus é isso, né? Você vai lá, peca à vontade, depois você vai lá, renova a carteira para continuar à vontade. Não é assim. A gente tem que tomar cuidado com esses dois extremos. O extremo de achar, de perder o senso de como o pecado é ruim. E, olha aí, Deus já morreu por mim. Mas também o outro extremo, que é você ficar se flagelando, você achar que é pecador demais e não é a presença de Deus, né? Que Deus nos dê esse equilíbrio. O santuário, ele nos incentiva a caminhar em santidade. Isso é uma das lições que o santuário de Levítico nos traz. Deus não te tirou do pecado para você ser uma vergonha para Ele. Ele não foi lá na cruz morrer por você para você dar um mau testemunho da sua vida para as pessoas. Que sua vida possa ser purificada em Cristo. Não só por fora, mas de dentro para fora. Que a sensibilidade, se por acaso eu perdi a minha sensibilidade espiritual de algo errado, que Deus ele me devolva essa sensibilidade espiritual para todos nós. Então, neste momento, eu vou louvar o testemunho que fala sobre o nosso maior amigo, que é Jesus Cristo. O motivo de nós estarmos aqui essa manhã, aquele que é o centro da palavra de Deus, aquele que nós devemos a vida, porque Ele deu a vida por nós. Medite nesse louvor.
Peço à igreja que se coloque em pé. De pecador, vou falar aqui para vocês. De pecador para pecador. A melhor coisa é experimentar a graça de Deus. A melhor coisa é quando você comete um pecado, você vê que aquilo é ruim, você vê que aquilo é maligno, mas você vai à presença de Deus e você encontra o perdão, uma nova chance para fazer o que é certo. Então nunca deixe o inimigo te acusar ao ponto de falar para você: você não é digno de estar na igreja, você não é digno de orar, você não é digno de abrir a Bíblia. Porque nunca a graça de Deus ela vai falhar com você. Você precisa estar de coração aberto, precisa querer isso para a sua vida. Porque Deus ele não vai violar o seu livre-arbítrio. Então, quando eu digo esse pecado meu não pode ser perdoado, Deus não vai me perdoar. Eu fui longe demais. Na verdade, o que você está fazendo é diminuindo o sacrifício de Cristo. Você está diminuindo a graça de Deus. Você está dizendo: Senhor, ó, sua graça vai até aqui. Aqui você não pode purificar. Não coloque limites na graça de Deus. Amém? Oremos. Senhor, estamos aqui na Tua presença e às vezes a nossa natureza humana ela recua da Tua presença. Nós achamos que fomos longe demais, que não temos perdão. Mas aprendemos aqui em Levíticos, aprendemos com o seu sacrifício, que não há lugar tão longe demais que o Senhor não nos alcance. Amém. Colocamos aqui, Pai, não vamos confessar como isso nós temos que fazer particularmente contigo. Mas, Pai, se alguém tem algum pecado que não confessado, que o Senhor coloque o desejo no coração dessa pessoa de confessar o seu pecado. Pode ser nesse momento. Às vezes, Pai, nós cometemos pecados que nem sabemos que é errado, Pai. Então pedimos que o Senhor exponha isso à luz para que enxerguemos, abra os nossos olhos, para que possamos enxergar que isso está nos afastando de Ti. Eu não sei qual tipo de pecado que cada um aqui está lutando, Pai. Eu sei os meus, mas cada um sabe aqui o seu pecado. Não permita que esse pecado nos tire do céu, Pai. Queremos ter muitas vitórias ainda sobre o pecado. Queremos caminhar em santidade na Tua presença. Purifica o nosso coração, Pai. Não somos dignos. Nos livre do orgulho e da soberba espiritual, de nos acharmos melhor que os outros, de acharmos que não precisamos mais de Ti. Que possamos, ao ver a malignidade do pecado, Pai, correr para os Teus braços. Que possamos levar essa mensagem às outras pessoas aí fora. A mensagem de um Jesus que quer transformar a vida delas por completo. Te pedimos um excelente início de sábado na Tua presença. Uma excelente semana, renovados pelo Teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.